Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando desse assunto tão profundo que é a criação de todas as coisas. Deus é o criador de tudo, Deus não é criado, Ele quem criou tudo. E Ele criou, e nós estamos mostrando, tentando, ou pelo menos tentando mostrar como Ele criou todas as coisas e como isso tem a ver com a gente. Nós estamos aqui falando da terra restaurada, nós vamos falando já da terra original, da terra caótica, e agora nós estamos exaustivamente falando dessa terra restaurada nos 6 dias, e nós estamos no 6º dia, e nós estamos no ápice, no momento mais importante e sublime da criação, que é a criação do homem. Nós já falamos algumas coisas no vídeo passado. Façamos o homem, e o homem ele é feito, ele é formado, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não colocou a sua imagem e semelhança, Ele fez o homem na sua essência, a imagem e a semelhança de Deus. Nós vamos discorrer a respeito disso hoje. Nós vamos falar algumas coisas importantes, vamos entender algumas coisas muito importantes. Deus disse, Gênesis 1:26, façamos o homem. Veja, né? A palavra homem aqui, ela se relaciona a Adão, o primeiro homem. Adão, o primeiro homem. E consequentemente, Deus fazendo Adão, Ele estava fazendo a raça humana, né? Adão também tem o sentido de avermelhado, de uma cor avermelhada, possivelmente a sua pele, a cor da terra, né? Então, o versículo 26 está falando da criação do homem, e vamos falar um pouco disso agora. A palavra homem é encontrada 2.615 vezes nas Escrituras, ou seja, muitas vezes. Bom, é um dos assuntos centrais de toda a Bíblia, é o homem e a salvação do homem, né? São 28 palavras que se relacionam ao homem, 28 palavras hebraicas e gregas. Então, nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, são 28 palavras que têm o sentido de homem, de marido, entre outras coisas. São 28 palavras e fala referência de 2.615 vezes. Então, se em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no começo, façamos o homem, né, está dizendo que Deus fez o homem. Eu falei isso no vídeo passado, que Deus fez, que Deus formou, que Deus criou. Então, como Deus fez o homem? Essa é a pergunta, como Deus fez? Então, para nós começarmos a entender como Deus fez, nós precisamos deixar Gênesis 1:26 e migrar para Gênesis 2:7. Né? Eu venho falando que o capítulo 1 e o capítulo 2 eles se complementam, eles se ajustam, ele mostra, enquanto o capítulo 1 ele é descritivo, ele está descrevendo rapidamente, o capítulo 2 dá alguns detalhes, e o capítulo 2 é relacionado muito a esse 6º dia e relacionado muito à criação do homem. São informações que complementam o capítulo 1 do 26 em diante. Então, em Gênesis capítulo 2:7 diz assim: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então esse é o testemunho do Espírito Santo no capítulo 2, no verso 7, dizendo que formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então o que Deus formou? O homem do pó da terra, certo? E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui nesse texto já uma referência a esse homem, o que esse homem tem, como Deus fez esse homem. Assim como em Gênesis 1:26 nós temos uma referência de Deus sendo o trino da Trindade,
esse Gênesis capítulo 2:7 também vai dar referência, vai dar indicações para nós de Deus falando o que esse homem é. Então, há algumas interpretações, né? Os dicotomistas, eles dizem assim, que o homem é um ser partido em dois. E dentro desse aspecto, desse dicotomista, do homem ser partido em dois, eles dizem que o imaterial é o espírito e a alma. Então, a parte que não é material é espírito e alma. Mas eles dizem que espírito e alma é uma coisa só, que não há distinção entre o espírito e a alma, que o espírito e a alma eles compõem a parte espiritual do homem e eles não podem ser divididos, espírito e alma divididos e separados e vistos de maneira dividida. Não, espírito e alma faz parte dessa parte imaterial, dessa parte espiritual do homem, e a parte material que é o corpo, certo? Então, a parte imaterial é espírito e alma, que é um conjunto só para os dicotomistas, e o material que é o corpo. E existe também a linha de pensamento tricotomista, que vê o homem partido em três. Então, o homem, né, nessa visão, né, da tricotomia, essa visão vê o homem que Deus está fazendo aqui em Gênesis 26, que Deus está mostrando aqui em Gênesis 2:7 como foi feito, vê o homem partido em três. É um homem partido em três. Então, a parte imaterial, que é espírito e alma. O espírito é distinto da alma e a alma é distinta do espírito, ou seja, espírito e alma, não como os dicotomistas dizem que espírito e alma é uma coisa só. A dicotomia diz que o espírito e a alma, eles são separados, eles são dois comportamentos, dois comportamentos que o homem tem, certo? Dois compartimentos que o homem tem, e a parte material que é o corpo. Então, o tricotomista é espírito, alma e corpo. O dicotomista é alma e corpo. Bom, dentro dessas duas linhas, nós temos que optar em ficar com uma delas. Eu opto em ficar com a tricotomia, que diz que o homem é partido em três: espírito, alma e corpo, o corpo, alma e espírito. Então, eu creio piamente, eu vejo base nas Escrituras para acreditar que o homem é espírito, alma e corpo. Bom, dentro dessa visão, se nós lermos aqui Gênesis, capítulo 2, verso 7, nós vamos notar, eu vejo claramente indícios de que o homem é três em um, de que o homem é partido em três, que é um homem partido em três. Por que eu vejo isso? Porque eu vejo, lendo apenas o texto, formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra, falando do corpo, e soprou em suas narinas, falando do espírito, fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então eu vejo aqui corpo formado da terra, eu vejo aqui o sopro em suas narinas de vida, o espírito, e eu vejo aqui que o homem se tornou uma alma vivente. Então eu vejo aqui um homem, já na primeira referência, partido em três, certo? Então isso quer dizer que quando Deus formou o corpo do pó da terra, e o corpo está pronto, e Deus veio e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito, quando o fôlego de vida ele adentrou o corpo formado do pó da terra, essa mistura de terra com espírito fez surgir,
fez ser feito a alma do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então eu vejo referência muito simples aqui em dizer que nós somos tripartidos, que nós somos espírito, alma e corpo. Veja bem, né, que o texto está falando que formou então o Senhor Deus o homem. Nós já vimos a palavra formou, né, exaustivamente, que Deus modelou, foi Deus como um artista, Ele deu a simetria, Ele deu a forma, Ele deu a aparência para o homem, fazendo um boneco, e esse boneco é a imagem e semelhança de Deus, certo? Então, o corpo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus diz que foi do pó da terra, formou do que? Qual foi a matéria? O pó da terra. Então, o pó é o barro, é a terra úmida. Se você pegar Gênesis aqui do 2, nós estamos lendo o versículo 7, mas se você ler o versículo 6 e 5, vai dizer de um vapor que subia, né, falando que a terra está úmida. Então, a Deus, Ele já usou um pó que pode ser visto como um barro, como uma terra úmida, aquela mesma água, veja, aquela mesma água que estava na terra caótica, causando um dilúvio, essa mesma água, ela vai estar junto com o pó para criar o corpo do homem. E nosso corpo, nós sabemos que ele é 70% água, e Deus, então, ao fazer o corpo, estava fazendo o corpo do homem do pó da terra, mas era um pó molhado, um pó que continha em si a água. Então, esse pó, ele é visto como barro, como terra úmida. E diz o texto que né, Deus fez o homem do pó da terra, né? E aí o texto vai dizer para nós que Deus soprou. Esse soprar aqui, ele tem o sentido de ser um sopro muito forte, como soar uma trombeta. É um sopro para fazer uma trombeta emitir som. Portanto, não é um simples sopro, mas é um sopro forte, um sopro que fez barulho. Deus soprou com força, veementemente, sobre o homem. É como diz lá no dia de Pentecostes, que vem um vento veemente e impetuoso. Esse vento veemente e impetuoso é o vento que Deus soprou sobre aquele boneco de barro. Então, o sentido é um soprar para fazer uma trombeta emitir som. Então, esse é o sentido de soprar. E diz o texto que Deus soprou nas narinas do homem, certo? Ou seja, narinas tem o sentido de nariz. Nós vamos ler, nós vamos entender, né? Deus soprou no nariz o fôlego da vida, mas tem o sentido mais profundo de face, de rosto. Então essa palavra que é usada para narina, ela também é usada na Bíblia para falar de rosto, de face. Isso quer dizer que Deus, Ele soprou muito forte, assim como alguém sopra uma trombeta para emitir som, e Ele soprou na face do homem. Ele direcionou ao nariz, mas foi um sopro tão forte que ele envolveu o rosto do ser humano. Era o sopro da imagem, da semelhança de Deus. Ou seja, é o sopro, né, de Deus nos fazendo igual a Ele. Fala o texto aqui que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Foi um fôlego, ou seja, nós estamos falando de vento. Foi um vento que saiu de dentro de Deus, um vento que saiu do interior de Deus. E o vento, né, que é algo invisível, assim como o Espírito é invisível, né, no hebraico aqui é ruach, é invisível, é traduzido por Espírito.
a palavra ruach é uma inspiração. Deus soprou uma inspiração no homem. Deus soprou vida no homem, certo? Fala de uma inspiração de vida. É a inspiração de Deus da ideia. É como se Deus estivesse soprando toda a inspiração que eles tiveram quando disseram façamos na reunião. Essa reunião, ela é a reunião da inspiração de Deus. A inspiração de criar um homem diferente de anjos, diferente de animais, diferente de arcanjo, de serafim, de querubim. A inspiração de dar vida a um ser que seja em si mesmo a imagem e a semelhança de Deus. Então, é inspiração de vida. Veja que é um sopro de vida. Esse sopro de vida, ele fala de capacidade de interagir. A vida é a capacidade de interagir com o céu e a terra. O que Deus está dizendo é que Ele está dando a inspiração ao homem para ele se conectar, para ele interagir, está dando condições, está habilitando o homem a interagir com o céu e a terra, certo? Então, quando esse homem, façamos o homem, e aí no versículo 7, Deus sopra o fôlego de vida. Deus está dando essa inspiração para o homem que o capacita a interagir tanto com o céu, com o que é divino, quanto com o que é da terra, o que é terreno. Então veja que Deus está falando conosco que o homem foi feito alma vivente, certo? Então alma, o que é uma alma? Quando o sopro se juntou, quando o sopro entrou e adentrou aquele boneco pelo nariz, tomando a face, aquele corpo com o espírito se tornou, passou a ser feito ali uma alma vivente. O que é uma alma? A alma é um ser ativo que tem vida para viver. É um ser ativo que tem a vida para viver, conectado ao céu e à terra. E Deus diz, se tornou, o homem foi feito alma vivente, que está vivo com a capacidade que lhe foi dada. Uma alma que vive é uma alma que vive com a capacidade que lhe foi dada. Portanto, nós vemos aqui essa parte de Deus fazendo um homem, e esse homem sendo espírito, alma e corpo. Ou, se você quiser pegar na sequência do versículo 7 aqui, está falando de corpo, espírito e alma. Alguns dizem corpo, alma e espírito. Bom, nesse caso aqui não há confusão nenhuma em dizer corpo, alma e espírito, porque os três são perfeitos. A espírito, alma e corpo, os três são perfeitos. É um homem tripartido, é um homem dividido em três. Então, esse homem tem um corpo agora que pode se contatar com a terra. Ele tem um espírito que pode se contatar com o celestial. E ele tem uma alma que sente e que contata-se tanto com a terra como com o céu. Então é um homem tripartido. Você possa estar entendendo. Nós vamos continuar nesse raciocínio. Graça e paz.